Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Um ótimo dia a você que está na audiência da comunicação 100% Jesus em todo o Brasil pelas emissoras da Boa Vontade. Você já ouviu falar da prece intercessória? Sabe o que ela significa? Está no ar o momento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde, que hoje esclarece a respeito desse assunto. Esse é um espaço em que você pode compartilhar aqui as suas dúvidas sobre os assuntos da vida diária e eles serão respondidos aqui sob o prisma da espiritualidade ecumênica. A gente recebe aqui e sauda mais uma vez o irmão ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Emerson Damasio. Seja bem-vindo mais uma vez, Deus está presente. E a gente já começa pedindo para o senhor responder o que é a prece intercessória. Viva Jesus em nossos corações para sempre, minha irmã Liliane Araújo e todos que estão na audiência da comunicação 100% Jesus. Bem, a prece intercessória é quando nós oramos por alguém. No próprio Evangelho de Jesus temos aquela passagem do servo de um centurião, que o centurião, aquele que cuidava de pelo menos 100 soldados romanos, pede para o seu servo que estava doente. E ao orar, pedir a Jesus por ele, portanto uma oração, Jesus diz que vai à casa daquele servo, daquele centurião, e o centurião diz: não precisa nem ir à minha casa, basta que digas uma palavra que meu servo ficará curado. Então você que está em casa, você já está habituado, que acompanha a nossa comunicação, a orar por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios ou enfrentam uma luta. É a sua prece que vai até Jesus e Jesus move o seu olhar compassivo àquela pessoa para quem você está pedindo com todo o amor e fervor de sua alma. Bom, então para começar, chegou aqui a pergunta do irmão José Luz da Silva de Batalha, Alagoas. José Luz da Silva de Batalha, Alagoas, muito obrigada pela sua participação. Ele diz o seguinte: considerando que alguém só pode receber a cura se tiver merecimento, seria em vão fazer prece por uma pessoa que sofre por consequência das próprias atitudes? Quais os benefícios que essas orações podem trazer de verdade para essa pessoa? Muito obrigado, meu irmão José Luiz, de Batalha no Alagoas, a todos do Alagoas nos acompanhando. Não é em vão fazer a prece, meu irmão, longe disso. A prece, ela traz conforto, ela traz equilíbrio, ela traz bem-estar à alma daqueles que recebem a prece. E, inclusive, quando pedimos por alguém, essa prece pode até auxiliar a própria pessoa a recobrar o equilíbrio de alma e, pela sintonia tríplice com Jesus, que é o bom pensamento, a boa palavra e a boa ação, a própria pessoa reposicionar-se na sua própria vida e alcançar merecimento para conseguir aquilo que precisa. Sobre esta questão que você falava de sofrermos pelas próprias consequências das atitudes, no primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 1, página 154, o escritor Paiva Neto, autor da obra, transcreve as palavras do saudoso irmão Alziro Zaru no subtítulo "O suicídio não resolve as angústias de ninguém". E aqui ele vai dizer que todos nós neste planeta passamos por uma prova por nossas próprias razões. Ele diz assim: na realidade, ninguém sofre sem uma causa justa, como ninguém paga sem dever. As dores do presente são consequências das faltas do passado, desta ou de outras vidas. Fechar aspas. Eu lhe pergunto, meu irmão José Luiz, quem neste mundo não comete falhas? Mesmo tentando acertar. Então cada um de nós passa suas provas por consequência, sim, de suas atitudes. Mas a solidariedade deve mover o nosso olhar. Há uma passagem do Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, lá nos versículos 16 e 17, apresenta o evangelista Marcos que Jesus estava ali sendo observado pelos escribas e publicanos, que falavam que pelos escribas, dizendo que o Cristo se alimentava com publicanos e pecadores. Mas o mestre, ouvindo isso, ele disse assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se nós aqui nos meus comentários ficarmos observando, mas fulano está sofrendo porque merece, é justamente quem sofre que precisa da nossa prece, da nossa oração. Jesus não condena a nós
por nossos erros, Ele nos corrige para que nós não erremos mais. E você pergunta, meu irmão, quais os benefícios então da prece? Ora, falávamos há pouco do pedido do centurião. Ele moveu uma energia, uma fé que a religião divina ensina que é igual a Deus, é o próprio Deus. E o Cristo curou à distância aquele servo. O irmão Paiva Neto costuma dizer em suas orações que se a prece de nada valesse, Jesus não teria deixado o Pai Nosso. E no artigo dele, em seu blog, A Força da Oração, num dado momento, ele traz estas palavras do Dr. Alexis Carrel, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, em 1912, e ele diz assim, abre aspas, a oração é a força, ou melhor, a oração é a forma de energia mais poderosa que o homem é capaz de gerar. Trata-se de uma força tão real como a da gravidade terrestre. Foi o que aconteceu com o centurião. Ele gerou uma força, uma capacidade de amar, porque o irmão Paiva diz que amar é uma oração. Quando nós amamos, geramos uma força capaz de mover tantas coisas positivamente. Então, se a gente for olhar o mundo, todos que sofremos, como dizia o irmão Zaru, sofremos porque merecemos aquele sofrimento. Mas a prova só existe enquanto a lição não é aprendida. Quando a lição é aprendida, a dor não precisa mais cumprir o seu papel pedagógico. Só que para nós também existe um papel pedagógico de nos compadecermos com aqueles que sofrem. Por isso a corrente da boa vontade, há mais de 73 anos no ar, orando e lutando por aqueles que sofrem, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Muito obrigada, irmão José Luz da Silva, de Batalha, Alagoas, pela participação. E agora a gente traz a pergunta de Rosinéia Garcia Ribeiro. Irmã Rosinéia, muito obrigada, de Parapuã, São Paulo. Ela diz o seguinte, irmão Damásio, quando uma pessoa da família volta à pátria espiritual, podemos fazer pedidos para eles nos ajudarem na solução de nossas dúvidas ou das dificuldades que temos aqui na Terra? O ideal, minha irmã Rosinéia, todos de Parapuã, é que as nossas orações sejam dirigidas a Jesus, pedindo que Ele interceda por nós. E por quê? Nós não sabemos a condição espiritual que se encontra o nosso ente querido. Em que estágio ele está? Muitas vezes, muitos dos nossos entes queridos podem estar até em condição de nos auxiliar. Outros podem precisar das nossas orações. Então, ao suplicar a Jesus, que é o supremo governante do planeta Terra, ele destinará aqueles que podem nos auxiliar. Porque se pedirmos pelos nossos entes queridos, e muitos até o fazem, não é o seu caso, naturalmente, lamentando-se, a depender da condição vibracional e espiritual daquele que partiu, nós poderemos gerar até mais sofrimentos, mais dores àquele ente querido. Porque da mesma forma que quando nós descemos à Terra, nós temos uma fase de adaptação à vida corpórea, os que desencarnam também passam por uma fase de adaptação no mundo espiritual. Porque o jeito de viver lá em cima difere em muitos aspectos a forma que vivemos na Terra e muitas vezes demanda um tempo até considerável a depender da evolução do espírito, para ele retornar à Terra até para visitar um ente querido. Quando o espírito é muito espiritualizado, fez o bem, ele tem uma vida pautada no Evangelho, esse tempo é encurtado, mas nós não sabemos qual o tempo, só Deus sabe. Para que compreendamos a razão deste ponto, eu quero recorrer ao livro Os Mortos Não Morrem, quando o irmão Paiva Neto, autor desta obra, na página 263, no subtítulo, é um subtítulo enriquecedor, que começa bem antes. Ele diz assim, o subtítulo é A Conversão de Coelho Neto. É uma obra que vale a pena por nós ser estudada. E na página 63 ele diz assim, abrir aspas, assim como a jornada prossegue para quem continua reencarnado, o mesmo ocorre para os nossos entes queridos que nos antecederam à grande pátria da verdade. Muitos permanecem invisíveis ao nosso lado, ajudando-nos.
Outros podem até mesmo precisar de nossas preces. Oremos por eles. Observou, minha irmã Rosineia, a dica do irmão Paiva? Oremos por eles. E não vamos pedir ajuda a eles. Oremos por eles. Eu vou abrir um outro parêntese. Você deve se lembrar daquela passagem do rico e Lázaro, que Lucas Evangelista narra no Evangelho, capítulo 16, lá a partir do versículo 19. Lázaro foi para uma região de sofrimento no mundo espiritual. Ou melhor, o rico foi para uma região de sofrimento no mundo espiritual. E Lázaro, narra o Evangelho, estava no seio de Abraão, quer dizer, nas regiões elevadas do mundo espiritual. Cada um de acordo com o seu merecimento. O rico, não por ser rico, mas por não ter cumprido talvez sua agenda espiritual, não estava em condições de ajudar. Tanto que ele pede que Lázaro venha à terra avisar os seus entes queridos. Então cada um de nós vai para a região espiritual de acordo com a sua evolução, já que Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. O que fazer? Diz o irmão Paiva, oremos por eles, os que partiram, para que quando chegar a nossa vez, alguém ore por nós e agradeçamos a Deus por ser Deus de vivos. Por conseguinte, repito, os mortos realmente não morrem. Então está aí essa grande lição. O irmão Paiva Neto nos dando a chave para os que partiram. Da mesma forma que temos que cuidar da criança quando nasce, o espírito quando desencarna precisa de cuidados. Então nosso papel é orar por eles. Se precisamos de ajuda, oremos àquele que pode nos ofertar, que é Jesus, o provedor celeste. Muito obrigado, minha irmã Rosinéia Garcia de Parapuã e todos na audiência da Comunicação 100% Jesus. Nosso agradecimento aqui, agradecimento também para quem está acompanhando pelo YouTube. Obrigada pela sua audiência. Deixe os seus comentários, se inscreva no canal da Religião do Terceiro Milênio para continuar recebendo os nossos conteúdos. Você pode assistir aí também pelo canal da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo no YouTube. Se também você tem alguma dúvida, na próxima semana a Religião de Deus do Cristo, aliás, esta semana ainda, a Religião de Deus do Cristo e do Espírito Santo vai participar aqui do nosso programa e pode responder a sua questão. Mande a sua dúvida para o 1199-831-8195. Irmão Damares, a gente encerrando o convite a todos também, porque nas igrejas ecumênicas da Religião Divina a gente tem essa oportunidade de permanecer aprendendo com Jesus. É verdade, todos os dias quem está em casa pode procurar um pregador, uma missionária da Religião Divina em suas igrejas. Você, para obter o endereço, pode mandar uma mensagem para a nossa central de relacionamento, código 11 99603 1330. Você também pode nos procurar pelo facebook.com/Religião de Deus e pelo chat você nos procura, traga sua dúvida, peça ajuda. A Religião Divina está aqui para abraçar espiritualmente você, acolhendo-a, apoiando-o nas suas necessidades. Tá certo, muito obrigada mais uma vez, irmão Emerson Damásio, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A nossa saudação de paz, Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Nosso agradecimento a você também na audiência da Comunicação 100% Jesus. A gente reforça mais uma vez o nosso endereço aqui, 1199-831-8195. A nossa saudação ao seu coração e você permanece na audiência certa, Comunicação 100% Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.